meus amores, borboletas lindas, maravilhosas, pessoas incríveis que nos acompanham aqui no Instagram. Eu vou colocar o fone já, vou só deixar carregar um pouquinho mais, vou chegar mais pertinho assim, porque eu sei que o áudio deve estar um pouquinho baixo, mas já vai melhorar. Enquanto isso, eu vou organizando aqui. E hoje a gente vai ter uma conversa muito, muito legal. Se você está assistindo no replay, passa essa parte um pouquinho para frente, que logo, logo a gente vai entrar no conteúdo importante, né? Quem é você no mundo? Conta aí pra mim, quem é você no mundo? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje, dentro do propósito que a gente tem aqui, dentro desse perfil, que é o propósito de autocuidado, de aceitação, de amor próprio, da gente entender como a gente funciona no mundo. Aqui, minhas companheiras estão se aproximando, chegando. Deixa eu convidar aqui a Gina para participar. E vocês estão me ouvindo? Apesar de eu sei que tá um pouquinho baixo, dá para me ouvir? Porque eu vou deixar, se der, eu vou deixar um pouquinho ainda sem o fone para poder carregar um pouquinho mais, porque eu tive uma reunião e me atrapalhei aqui com a minha bateria. Oi, oi! Oi, amore! Dá para me ouvir? Tá Porque me eu tô sem ouvindo? fone, porque minha bateria tá meio... Tá eu baixinho. vou trocar já. Tá bem baixinho. Com medo de acabar a bateria, a gente cair no meio do caminho. Eu vou tirar aqui, então. Chegamos. Aê. Oi, oi! Melhorou? Os fones. Eu não sei se Melhorou? o meu tá bom. O áudio? Tá ótimo. Agora melhorou. Não, porque tava... Eu bobeei hoje. Eu fiquei conversando com vocês no grupo, vou esperar post da live e não carreguei o celular. É isso que dá. A gente, mulher, quer fazer 10 coisas ao mesmo tempo e às vezes a gente se perde nisso. Não é, menina? E eu tava nisso, tava numa reunião do meu grupo de network, aí conversando, resolvendo a live com as meninas, prestando atenção no filho, no gato, no cachorro, e não carreguei o celular. Tá? Milhões de tarefas simultâneas. Me identifico. E hoje a gente está aqui para um papo muito legal. A gente vai começar... Na verdade, a gente já começou a falar da nossa próxima imersão, mas hoje a gente vai, por ideia da Gina, falar um pouquinho do quem é você no mundo. Quem eu sou no mundo? É uma pergunta dificílima de responder, inclusive. Não é não? Foi da Lu, né? Foi a Lu que colocou? Eu não lembro, eu só vi a Gina comentando lá. Eu tô falando, gente, que eu acompanhei daquele jeito hoje, né? Dona Luísa. Quem é você no mundo? Diz aí, Lu. Então, você que trouxe a ideia, quem é você no mundo, meu amor? É isso aí. Isso é uma grande reflexão que a gente deve fazer, né? Inclusive, assim, como até uma meta diária, né? Se aquilo que eu estou, a maneira como eu estou me comunicando com o mundo, se ela é fidedigna, se ela está alinhada com a minha essência, com aquilo que eu sou, com aquilo que eu desejo ser. Por quê? Porque quando a gente se distancia da nossa essência, eu me coloco no mundo, me comunico com o mundo, com ruído. Ou seja, isso vai trazer um peso para mim, porque eu não estou sendo a minha própria expressão, mas eu estou correspondendo às expectativas, ou de uma sociedade, ou da minha família, ou porque eu me sinto culpada se eu for diferente. Então, é algo muito profundo e muito arraigado em nós ainda, essa questão da plena liberdade de ser quem se é verdadeiramente. Quantas vezes nós nos movimentamos em um sentido, quando o nosso coração deseja fazer um movimento diferente. No sentido, às vezes, até oposto. Bem-vinda, Polly. Bem-vinda, Tati. Olha a Kátia. Gente, olha as meninas lindas do nosso coração. Essas borboletas, essas lobas maravilhosas, chegando aqui para essa contribuição. Então, seriam reflexões profundas
de quem sou eu no mundo. Eu me sinto, né, carregada, sobrecarregada, desvitalizada, frustrada, às vezes até triste, abatida, porque eu não estou sendo a minha essência, eu não estou me comunicando naturalmente, espontaneamente com aquilo que verdadeiramente eu sou. E isso nos traz, às vezes, até a sensação de que estamos nadando contra a correnteza, que estamos contra, né, o mundo contra a nossa vida e a vida contra o mundo. Então, isso traz uma sobrecarga imensa. Eu entro no fluxo, que a gente fala, né, entrar no estado de flow, eu me comunico com o universo, então eu recebo todo o apoio, toda a leveza, todo o movimento que me direciona naturalmente para ser quem eu sou. E as coisas vão fluindo, 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 e quando eu vejo, eu já estou mergulhada naquela paz interior e manifestando tudo aquilo que eu venho buscar, que a minha alma requer, que a minha essência está buscando realmente nesta comunicação com o mundo, que é a comunicação interna, vibrando em uníssono com o todo. Então, porque o lá fora e o aqui dentro são uma coisa só. Mas quando a gente se reparte, né, a gente não se vê, né, eu com todos, ou seja, eu no todo, eu me sobrecarrego. Então, a hora que vem o peso, que vem a amargura, que vem o medo, a insegurança, porque eu não me expresso livremente. E a hora que eu me reconheço como um todo, eu me permito fluir com leveza. E a hora que as coisas começam a se materializar. Então, é a manifestação através dessa paz interior, porque eu estou me expressando com espontaneidade. Rose, bem-vinda. Larissa, bem-vinda. Olha aí o pessoal lindo chegando. Quem mais está aqui? Francine, Gina está conosco aqui. E aí, meninas? E a Poli, não vai entrar? Cuidado com a romantização de algumas coisas, né? Porque as pessoas acham assim, porque propósito é algo muito difícil, algo muito divino, tem que ser algo muito sublime. A essência é a mesma coisa, porque tem que ser Madre Teresa de Calcutá. A gente não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. A Lu tá falando de fluxo, de você se conectar. Na verdade, tanto a essência quanto o propósito é o teu papel no universo. É algo que você veio aqui, único ser exclusivo para fazer aquilo. Acontece que quando a gente nasce, quando a gente se coloca no mundo, a gente não se enxerga. Na verdade, assim, a criança ela se enxerga como ela é. Mas as pessoas têm a necessidade de nos moldar dentro do que o mundo quer que a gente seja. Precisa, vou colocar entre aspas, que a gente seja. E a gente se desconecta dessa essência. E é engraçado a Gina estar aqui hoje, porque quando a gente começou o nosso processo todo, né, do borboletando, ela falou para mim assim, eu não sei como me descrever, eu não sei o que eu posso atribuir de especialidade, eu não sei o que eu posso colocar no mundo. Eu falei, oi, peraí, vamos conversar sobre isso. E aí caiu uma ficha do que ela poderia ser no mundo, que conectou ela mais próxima da essência dela. Conta aí, Gina, como foi. Eita, Laia. Gente, preciso ensinar o povo a fazer essa reconexão, né? Porque eu imagino que é um processo que nem sempre é simples. Você mesmo situou, né? Que eu também não tinha essa percepção há quantos meses atrás? Poucos meses atrás, né? Essa percepção de que lugar e que voz eu posso assumir no mundo, né? Então, eu acredito que a gente precisa fazer esse convite para se interiorizar, a se entender, né? A se perceber, porque muitas vezes a gente não se percebe, né? Às vezes tem que ser a colega que fala assim, olha, né? Você não enxerga isso? Então, é muito interessante a gente fazer esse convite para todas as borboletas que estão aqui voando com a gente, para a gente fazer essa imersão em si, para a gente perceber quem sou eu, como eu quero ser no mundo, atravessar todos os invólucros que colocaram na gente de que tinha que ser assim, 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 né? E romper isso aí
e poder manifestar o que eu realmente posso ser e contribuir com o que eu sou verdadeiramente, que só eu posso ser e só eu posso manifestar, entende? Porque eu percebo como cada um com um papel único. Então, o que eu posso contribuir não é a mesma coisa que outra pessoa, né? Então, assim, hoje eu consigo me enxergar melhor nesse papel de auxiliar e apoiar outras mulheres e outras mães a aceitar que a gente não precisa ser perfeita, né? Porque é muita cobrança para ser perfeita, dar conta de tudo e ter os filhos mais bem limpinhos, mais bem cheirosinhos e cuidados, né? E mais bem sucedidos no mundo, né? Porque aí senta na mesa ali, meu filho se formou em engenharia, o outro medicina, enfim, né? Sempre tem esses processos. Então, a aceitar que não depende, não tá assim, não sou eu que tenho o controle de manipular tudo isso aí. Que cada um é livre e pode manifestar a sua essência da melhor maneira para ser feliz do jeito que entende isso como felicidade. E não sou eu, como mãe, que vou fazer os meus filhos felizes ou infelizes, entende? Que é uma escolha de cada um, né? Porque eu posso falar assim, filho, seja feliz, mas se ele não achar esse propósito dentro dele do que lhe faz verdadeiramente feliz, ele simplesmente não vai ser. Então, como seria a gente se livrar dessa culpa de que não é responsabilidade minha determinar como o outro vive a vida dele? Como seria? Seria mais leve? Incrível é quando a gente percebe o seguinte, que aquilo que é felicidade para você não é o que é felicidade para Lu, que não é o que é de felicidade para mim, que não é o que é felicidade para o meu filho, Exato. que não é. A gente tem que sair desse padrão de modelo, e até acho que foi a ideia da Lu de trazer a conversa hoje, a gente entender que aquilo que o mundo constrói, que a sociedade constrói, que o que a gente vive hoje constrói, não necessariamente seja aquilo que serve para nós. Até se a gente olhar em diversas culturas, quantas culturas que a gente olha e fala, cara, mas isso não faz o mínimo sentido para mim, mas para aquela cultura faz. Então é importante que a gente entenda isso, do olhar para quem eu sou, do papel que eu posso trazer para o mundo, o que eu posso fazer para o mundo, que me faça bem, que me faz feliz, que me conecta com a minha essência. E a essência é uma coisa que é latente dentro da gente. A gente acha, mas é aquela vozinha que fica gritando, fala assim, fala diferente, faz diferente, isso não tá legal, esse relacionamento não tá bom, você tá se agredindo aqui, e que a gente coloca uma manta, porque eu falo que a gente não tem um casulinho de borboleta, né? Nós somos um casulo gigantesco de inúmeras camadas, e é doloroso, é difícil, precisa ser guerreira para sair desse casulo, porque tem muita São as transformação. camadas da cebola aí, né? Muita transformação. E vai muito desconstruir para construir. Desconstruir para construir. É um morrer para renascer. Tem que deixar aquele meu eu que desconecta da minha essência, que de repente definia quem eu era e que hoje não faz mais o mínimo sentido. E sabe uma coisa que eu acho bastante assim, é importante a gente também ressaltar? Eu percebo assim, a maioria das pessoas quando chegam para se descobrirem, mas quem sou eu no mundo? Né? Como eu faço para me aproximar da minha essência? Para eu realmente ter uma contribuição? Às vezes a pessoa se perde porque ela acredita que ela só vai alcançar esse objetivo se ela operar grandes proezas. É, aquilo mágico, né? Grandes tarefas, missionária do mundo. Madre Teresa, como não é nada disso. Né? E não é nada disso. Porque nós podemos nos expressar e nos comunicarmos com o mundo através da nossa essência nas mais simples tarefas, mas desde que sejamos nós mesmos. Então, isso é o acordar o que eu gostaria de fazer, que eu gosto de tomar o meu cafezinho em silêncio, fazer uma reflexão, ou é tomar um banho mais demorado, ou é ligar para alguém e conversar um pouco, ou é contribuir abrindo aqui uma live e falando sobre um insight que teve no dia, é amar os seus próprios filhos, cuidar do lar, é desempenhar um ofício, uma tarefa dentro da sua profissão.
Então, gente, é também fazer opção por um trabalho voluntário. A expressão é aquela que realmente eu me sinto à vontade, é espontâneo e faz o meu coração vibrar, meu coração cantar, a minha vida se tornar mais leve e mais favorecida. Então, que a gente saia desse modelo necessário. Qual é a sua missão de vida? Parece até uma tempestade falando e a gente treme. Ai, meu Deus, eu não acho. Parece que tem, sabe? Todo o A gente se afasta mais, né, Lu? Fica tão assustador que se afasta mais. Porque amedronta. Amedronta, fala, nossa, eu não sou nada. A gente se sente, ó, desse tamaninho. Por quê? Porque você começa a olhar a missão do um, do outro. Ó, eu não faço nada perto disso. Onde entra um pouquinho no que a Gina comentou, da comparação. Então, enquanto nós estivermos na comparação, isso significa que nossa autoestima está baixa. Porque a comparação, ela nos leva a um movimento de olhar para o outro e superestimar as qualidades do outro e subestimar as qualidades pessoais. Então, que a gente tome muito cuidado quando a gente fala, seja você, né? Coloque a sua essência, né? Para se movimentar a seu favor, significam coisas que você é naturalmente, espontaneamente, são seus desejos mais simples, mais lindos, mais belos e livres. Simples assim. Então, mesmo que eu queira algo muito grande, eu falo a minha essência, então vai buscar, eu não controlo nada. Então, quando eu me reconheço parte do todo, ou seja, o todo e eu somos um, eu sei que esse todo, o que a gente chama de universo, alguns chamam de Deus, outros de consciência cósmica, é um movimento maior por nós e para nós. E aí nós vamos fluindo na nossa espontaneidade, na nossa comunicação. E esta maneira maravilhosa do movimento universal vai nos conduzindo. Por quê? Porque nós não controlamos nada. Muito embora estejamos na nossa essência, em alinho com quem somos verdadeiramente, nós temos que ter em mente, não é porque eu estou sendo eu da maneira que eu realmente e verdadeiramente gosto de ser e sou, que aquilo que eu coloquei como uma meta, que aquilo que eu desejo, é exatamente naquele formato que vai chegar tudo para mim. Então aí entra a escolha do outro, né? Seja ele da família, um cliente, um amigo, qualquer parente, seja lá o que Entra a for. escolha consciente Então, e a inconsciente, porque tem coisa que você está escolhendo que você não sabe que você está escolhendo. Não sabe que está escolhendo. E isso só mesmo o tempo do desenvolvimento pessoal, de expansão de consciência, é que vai nos auxiliar a gente ter a maior percepção. O que é que eu estou escolhendo hoje que me enfraquece ou que me fortalece? Que me aproxima ou que me distancia daquilo que eu venho buscando? Então, é essa expansão que vai sendo criada. A Pri está falando aqui, Pri Tardelli. Mas lidar com essa cobrança da perfeição é complicado. Esse processo de evolução não é simples, mas o problema é a ansiedade de querer agora. E não entender o meu papel nessa jornada. Pri, a Pri é minha amiga, gente. Esse negócio de perfeição, né? Vamos desconstruir isso, vamos quebrar. Não existe esse negócio de perfeição, amiga. Por quê? Em primeiro lugar, a gente tem que se aceitar como um ser imperfeito em construção. Todo dia se construindo um pouquinho, se aprimorando um pouquinho. A gente está sempre em constante busca desses processos e mecanismos, enfim, para se auto-aprimorar, ou seja, para ser, sim, um ser humano melhor a cada dia que passa, mas vamos combinar que perfeição
só quando a gente morre mesmo e acabou, não tem mais jeito de melhorar, não vai ter jeito de melhorar. Então, enquanto a gente está vivo, a gente está em construção ainda. Não tem como falar assim, tô acabada, tô tipo, pronta, Eu acho que tem a dica, perfeita. assim, Não né, é... de ver assim, ó, qual é o modelo de perfeição que eu tô seguindo? Quem me passou esse modelo? Aonde foi encontrado esse Exato, modelo? Qual é essa exato, visão? Porque, por exato. exemplo, o meu modelo de perfeição como mãe não é de um índio que tem, de uma índia que vai lidar com as crianças dela lá no meio do mato que vai aprender a caçar com 2 anos de idade. Para mim, ela é Não imperfeita. é? Você entende? Por que que é E importante a gente... joga ela, a criança lá na Por que floresta, que a se gente precisa vira. olhar para o nosso modelo? Da onde vem esse modelo? Porque provavelmente vem da sua história de vida, né? Vem dos seus pais, vem dos Exato. seus professores, vem da religião que você tem, vem das crenças, daquilo que você acredita, crenças no sentido daquilo que você acredita para si. Então, Sim. qual é o modelo? Pri, para aí um pouquinho e fala, qual é o modelo de perfeição que eu estou seguindo? De quem é esse modelo? De quem é, E porque a até, gente, e até uma né, questão de imposição mesmo, né? Quem criou essa realidade de achar que tem que ser E perfeito? para quem que eu preciso Porque ser, né? porque a perfeição, quando a gente busca muito, a gente tem a necessidade, inconscientemente, é porque nós estamos inseguros e nos achando menos também. E aí nós achamos que para a gente se sobressair só se eu for perfeita. E essa busca da perfeição, ela nunca nos deixa pronto. Porque a gente tem a sensação que sempre está faltando algo. Então a gente não coloca em prática, muitas vezes, aquilo que é tão simples e aquilo que é mais complexo, que é o nosso desejo íntimo para a gente se comunicar com as pessoas ao nosso redor, né, com o mundo como um todo, através das nossas tarefas profissionais, através da nossa comunicação como esposa, como mãe, como filha, como cunhada, como amiga. Então, gente, essa busca da perfeição, ela tem que ser realmente por todos nós, porque quando a gente se pega, você está ali, mas não está bom ainda. Deixa eu melhorar mais um pouquinho. Então, e a gente procrastina por conta de buscar a perfeição. Não é porque você não vai esperar a perfeição para colocar em prática que você não vai aprimorar aquilo que você está fazendo. Então, uma coisa é você começar com quem já é, com o que já possui, seja lá do jeito que for, e ao longo do tempo você vai aprimorando, você vai sofisticando. Porque é esse o movimento da vida, é entrar em ação. É isso, é evolução. E entrar em ação, não é? Melhor que E entrar ontem. em Hoje melhor que ação, ontem, né? e entrar em ação às vezes também é ficar o quê? Parado, calado e ouvir e observar. E também tem a ver com recuar. Recuar algumas vezes. Eu dentro do meu método que eu trabalho, muitas vezes, né, eu me deparo com algumas situações em que eu paro tudo, eu recuo e revejo algumas coisas. Por quê? Porque eu estou em busca do aprimoramento. Porque se eu paraliso em algum ponto, é porque esse ponto diz respeito a mim. Onde é que eu tenho que trabalhar em mim, nesse exato momento, nesse ponto daquilo que eu ofereço para o mundo? E olha que coisa linda essa oportunidade, porque só consegue alcançar essa oportunidade quem se coloca, quem vai lá e faz, quem vai lá e busca aquilo que faz o coração vibrar. E o que faz o coração vibrar de cada uma de nós? Que são sensações e vontades diferentes umas das outras. E é isso que é lindo que nós trazemos aqui nesse perfil Imersão Borboletando, e nas imersões que nós estamos propondo a todos vocês e convidando, porque são as diversidades que nos acrescentam. Então, nós estamos tendo a oportunidade de observar como cada uma sente, pelo que passou, pelo que deseja, como cada uma se movimenta, e que são movimentos diferentes, mas que estão indo todas na mesma direção, que é a direção da nutrição interna, que é a direção que nos torna mulheres completas,
sem essa de ficar usando muleta. Ai, eu preciso de alguém para me apoiar, porque o meu marido, ou a minha esposa, ou o filho, ai, ninguém me apoia. Eu é que tenho que me apoiar. Então é aquela autorresponsabilização sem culpa, né? Não é culpa, é responsabilidade. O meu destino está em minhas mãos. Eu escolho, olha que lindo, que lindo. Mas, Lu, tem que quebrar isso também, desconstruir isso também, de que a mulher por si só, sabe, não dá conta de, se não tiver a muleta, como você diz, né? Apoio. Tem que desconstruir isso também. Gente, apoio é tudo de bom. Tanto que nós estamos aqui nos apoiando. Acabou o seu som. Eu acho que todo ser humano passa por isso hoje, nessa questão do o outro precisa, é um termo que eu preciso de alguém para me completar. Oi, não, seja completo, seja completo. Metade da laranja. Não é metade da laranja, Metade é laranja da laranja. com laranja. Seja só laranja inteira, o outro seja a laranja dele inteira, e aí vocês compartilham e contribuem, né? Porque aí é contribuição, não é divisão de necessidade de tarefa. Só posso e consigo ser e a o outro gente fizer joga algo. no outro uma necessidade que o outro fica sobrecarregado de precisar suprir coisas que a gente não dá conta. É por isso que os relacionamentos, e todos, tá, gente? Não tô falando só de relacionamento pessoal, não, amoroso. Todos os relacionamentos, eles têm conflitos porque nós colocamos as nossas necessidades em cima dos outros. E aceitamos a necessidade do outro. A perfeição é isso. Modelo de quem? Porque às vezes o outro diz pra você que você não está sendo o suficiente. Até no intuito... A gente, mãe, faz isso de vez em quando. Que é assim... Ah, mas vamos melhorar a nota? Porque seria mais legal... Na escola, eu vou pegar o meu exemplo. Eu ouvi isso muito do meu pai. Tirava 9,5, mas por que não tirou 10? Isso me levou para um perfeccionismo, ó, que eu ainda trabalho até hoje. Se eu não fosse 10, não era o suficiente. E aquilo que eu não dava conta de tirar 10? Porque na vida não dá para ser 10 em tudo. Então eu me frustrei muito com isso. Por quê? Porque era uma necessidade dele, não era minha. Para mim, os 9,5 estavam muito bom. E eu estava na busca de suprir uma necessidade dele. A gente faz isso muito nos relacionamentos. A gente acaba agindo para suprir necessidades dos outros, sem nem se dá conta disso, e exigindo que os outros supram necessidades que são nossas, que o outro não tem nada a ver com isso. Falta esse olhar. Você sabe que eu estava assistindo uma live que estava vendo um depoimento dessa cobrança da nota 10. Nossa. E a pessoa se sentindo oprimida e frustrada, que não se sentia valorizada pelo pai. E mais tarde caiu uma ficha, ela falou assim, ele acreditava que fazendo assim, eu teria condições de me virar no futuro sem a presença dele, e talvez ele não estivesse ali. Então a intenção dele não foi não olhar para mim. Ele estava olhando sim, ele estava torcendo, mas ele acreditava que era um meio eficaz de me tornar uma pessoa mais forte, ir para a vida e buscar o que havia de melhor. E ela fez o quê? Uma ressignificação. E foi quando ela conseguiu se libertar, porque a gente realmente, a gente compra uma ideia, porque a gente nunca sabe a intenção do outro, a capacidade do outro, e a gente traz isso muito forte. Então isso acaba interferindo na nossa maneira de se expressar na vida. Então, quantas situações nós vivemos e que nós, lá na infância, que nós ainda estamos com um gancho, tá? Com um gancho trazendo até hoje na vida adulta. Quando a gente poderia olhar para isso como seres adultos e ressignificar. É fácil? Não, não é fácil. Mas é uma tarefa possível. Basta a gente escolher, tomar essa decisão de olhar realmente para trás e olhar e ver o que me aconteceu na infância, que hoje, na idade adulta, eu não preciso carregar mais comigo, mas que eu ainda carrego. Porque doeu, porque me fez trilhar vários anos pensando dessa maneira. Porque que acontece? Virou um hábito. É espontâneo esse hábito. Então, eu me exijo a melhor nota. Por quê? Porque naquele momento eu comprei aquele ponto de vista de que eu tinha que ser nota 10.
e vira um fardo na nossa vida. Então, quando a gente fala qual é o meu papel no mundo, nós estamos olhando para essas questões e fazendo ali uma observação bem íntima. Eu não sou mais aquela criança. Eu não preciso mais me colocar naquele papel do medo que eu passei, da cobrança que eu sofri, das opressões que me fizeram. Hoje eu sou livre. Hoje eu sou livre. E se precisar, a gente busquem terapias que nos auxiliem. Não é, Fá? Quantas terapias às vezes? Aquela criança Quanto ficaria tempo aqui, de terapia? Não. Quanto tempo, às vezes, de terapia a gente faz para que essas camadas da cebola sejam tiradas e a gente chegue no âmago? Anos e anos, às vezes. Às vezes, na primeira camadinha de repolho, lá da cebola, você já virou uma borboleta aí a mais. Por quê? Porque era uma coisa mais superficial. Mas se a gente não começa a fazer esse trabalho íntimo e renovador, a gente vai ficar ecoando várias e várias situações que não nos pertencem. Mas nós estamos o quê? Escolhendo ficar na zona de conforto. Deixa do jeito que tá. Porque eu não quero e ainda olha como se fosse um trabalho. E uma zona de conforto que, na verdade, é um grande desconforto. Que tá ruim, mas tá bom, porque né? Aquela frase não tá bem. Tá ruim, mas tá bom. Tá ruim, mas tá bom. Eu escuto isso tanto, eu fico, ai meu Deus, como assim tá ruim, mas tá bom? Porque esse ruim é assim. O Fai, você falou uma coisa muito importante também. Que as pessoas que têm essa questão de cobrar do outro uma postura, também está ligada a clientes que querem que os seus terapeutas, os profissionais que elas buscaram o serviço, resolvam para elas aquilo que é tarefa delas próprias. Então, está se colocando ali como uma criança. Mamãe resolve para mim, papai resolve para mim, né? Por quê? Porque não está se colocando. Qual é a minha parte nesse trabalho? Porque o terapeuta ele vai o quê? Facilitar, apontar caminhos, mostrar, né, diversas posições. Então, quem vai desenhar o caminho, quem vai caminhar. Agora, quem vai trilhar e vai caminhar é o terapizado. Então, que a gente fique muito atento nesse papel nosso no mundo e que a gente escreva, sabe? Lápis e papel mesmo, pega lá. Qual é o meu papel no mundo? Quem eu sou? Quais as minhas tarefas? O que eu venho fazendo e sendo que me agradam? O que eu venho fazendo e sendo que me desagradam? Qual é o meu limite? Qual é a minha potência? Então, gente, é o autodescobrimento. É um exercício diário, né, Lu? É fazer aquele mergulho. É diário, é diário. Porque não é porque eu sentei ali, fiz uma vez ali no papel que eu estou pronta. A gente não está em construção. Então, é diário. Bate ali, revejam. Revejam as anotações do dia anterior, da semana anterior. Nós vamos nos surpreender, meus amores. Quando a gente pega, às vezes, um caderninho do ano passado, com algumas reflexões, e inclusive com metas e desejos. Metas e desejos, a gente vai se surpreender. Quantas coisas já conquistamos e quantas coisas deixou de ter necessidade na nossa vida. E que aquilo que era extremamente importante naquela época, hoje não é mais. Então, gente, nós somos seres em evolução, em desenvolvimento. Olha lá, a Larissa, que reflexão. Preciso muito saber qual é o meu papel no mundo. É isso então, aí, mas, gente. Larissa, cuidado com isso, né? Qual é o meu papel no mundo? Você já está executando ele. Talvez você não tenha consciência e tem essas camadas que te afastam um pouquinho de você ser mais presente para isso. Mas você, no momento que você nasce, já está executando esse papel no mundo. A gente tem que tomar cuidado com essa romantização, de achar que se eu descobrir isso, minha vida vai se transformar, vai ser tudo lindo, maravilhoso. Não é assim. Isso. Quanto mais a questão é reconhecer. Pode ficar pesado. Quanto mais você se aproxima de quem você é, quanto mais você se aproxima daquilo que te dá prazer, daquilo que te faz feliz, daquele sorriso que você recebe, você fala... Sabe algo que você fez hoje, você fala... Cara, como é gostoso sentir isso. Eu não fiz nada demais. Eu só fui eu. Sabe, é um olhar que você dá para alguém, uma frase que você fala para alguém, e a gente está aqui. Isso para mim é muito conexão com a minha essência, tá aqui falando sobre aquilo que eu amo, que está conectado com o meu propósito. Qual é o seu propósito, Fabiana? Aprender e ensinar o que eu aprendi. Não importa sobre o que seja, esse é o meu propósito.
Gente, e propósito não é um só. Então, por exemplo, eu posso ter um propósito de missão de vida no meu trabalho, eu posso ter um propósito dos meus cuidados pessoais. Gente, eu fico no auge o dia que eu mesma faço a minha unha, o dia que eu arrumo o meu cabelo, o dia que eu preparo aqui o meu marcador, que eu mesma monto, coloco a pedrinha. Gente, isso é estar em conexão com a minha essência. São coisas que me fazem, me deixam feliz, sabe? Assim, leve. Eu sinto prazer. Isso é estar em conexão com a própria essência. Então, às vezes, aquele dia fala assim, hoje eu quero lavar o meu cabelo com um shampoo diferente. Quero fazer um teste. Eu estou conectada com a minha essência. Porque é a minha vontade. Está exercitando a nossa própria imersão, que é o amor próprio, né? Cuidando de si, se amando, se aceitando. Ó. Sabe? Total. E tem muitas coisas ligadas ao amor próprio. Aprender a dizer não, né? Quando diz sim, mas não quer dizer sim, tá falando não. Ok, olha, tá se amando, né? Tá se respeitando, porque se eu digo sim pro outro, tô dizendo não para mim, se eu tô corrompendo a minha vontade. Então, gente, existem muitos caminhos para que a gente se expresse no mundo, para que a gente possa realmente nos permitirmos essa alegria da vida, nos pequenos e nos grandes detalhes, porque tudo está à nossa volta, tudo é permitido, tudo é nosso, somos divinos, somos pessoas completas, né? Como a Fá falou, não somos a metade de uma laranja, esperando a outra metade, a hora que chegar a outra metade, aí eu tô pronta. Não, a hora que eu descobri a minha missão no mundo mesmo, porque, gente, a nossa missão ela pode variar e mudar zilhões de vezes durante a nossa estada e experiência na vida. Porque, como eu falei, às vezes o nosso sonho há um mês atrás era um, ontem era um, hoje já é outro, tá? Então, isso é mutável. A única coisa que é imutável é a mudança. Tudo muda o tempo todo. O mundo está em pleno movimento. Né? Gente, querendo ou não. Querendo ou não. Gina, meu amor, diz aí uma dica que você deixa para as pessoas que estão no processo de encontrar a sua essência, né, que quer achar o seu papel no mundo. Conta um pouquinho de como você achou esse momento de olhar para a maternidade com mais amor, com mais carinho, com a sua experiência. E como que você está colocando em prática isso? Eu vou ficar mais quietinha porque eu vou ter que ligar de novo o meu carregador, senão a gente vai cair aqui e meu áudio está baixo. Então eu vou deixar você falar. Ok. Gente, eu acho que parte do princípio de você riscar da sua vida tudo que te esperam de você. Para mim, começou assim. Eu cancelar todas as expectativas e projeções que faziam a meu respeito. E aí sim, eu começar a descrever o que realmente é bom, é importante para mim, me faz bem, que eu quero, independente do que pensariam, vão deixar de pensar. Então, primeira coisa que eu recomendo, cancela todas as expectativas e projeções que fazem sobre você, porque são dela. Deixa a pessoa viver com as expectativas e projeções delas em relação ao que ela acredita que deveria ser sua vida. Então, faça a sua vida, seja você do jeito que você acredita que te faz feliz de verdade, né? Então, muitas vezes eu senti que eu deixei de ser o que eu gostaria por conta dessas expectativas e projeções, entendeu? Então, quantas pessoas esperam até os pais falecer, vamos falar, né, a real, para poder ser quem gostaria de ser de verdade, né? Quantas pessoas passam a vida inteira esperando os seus pais desencarnarem para que ela, enfim, possa falar:
ufa, agora eu posso ser quem eu quero ser, independente das expectativas e projeções dos meus pais. Então é muito pesado isso, e a gente tem que olhar para esse ponto de até que ponto estamos sendo quem a gente verdadeiramente gostaria de ser, entendeu? Então eu faço esse convite para vocês, para que tragam esse seu verdadeiro desejo de ser quem você é. É isso que é a sua essência. Que a gente está falando essência, 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 acho que às vezes não fica claro. Mas é quem eu verdadeiramente gostaria de ser, que eu não estou sendo, porque estou com medo do que os meus familiares, as pessoas mais próximas vão ficar chateados, vão ficar decepcionados, vão ficar frustrados, enfim. Anula, cancela essa parte e seja você. O resto, só alegria. Tem uma coisa que eu sempre falo, não sei se vocês estão me ouvindo, eu vou falar mais pertinho aqui. Sim, estamos te ouvindo bem. Uma coisa que eu sempre digo é o seguinte, tudo que é explicadinho, tudo que é comunicado e bem comunicado, não tem erro. Então, assim, não vai sair tacando o pé na porta, falando, não vou mais fazer nada por ninguém, né? Não é isso que a Gina está falando. É aquilo que não faz sentido para você. Então, diga para o outro, olha, hoje eu não vou fazer isso porque me agride fazer isso dessa maneira. Existe uma outra maneira da gente fazer isso? Porque, olha, é fato, gente, quando a gente tem uma mudança, você não está só se tirando da zona de conforto, você está tirando o mundo à sua volta da zona de conforto. E as pessoas muitas vezes não querem sair desse lugar. Você vai incomodar? Sim. Você vai gerar, às vezes, conflitos? Sim. Por isso, com as pessoas mais próximas, comunique a sua mudança. Comunique o que você está sentindo. Comunique os seus objetivos. Não é pedir autorização. Não é falar, eu posso fazer isso. Eu estou fazendo. Eu só sei que isso vai te gerar um desconforto, mas estamos juntos nessa jornada. Ah, eu não quero desconforto, sinto muito, já tô te avisando que vai acontecer. Porque vai acontecer. É como você pegar você como mãe e trocar os seus horários. A criança vai sentir diferença. O cachorro, o gato vai sentir diferença. Se eu acordo um dia diferente, mais cedo ou mais tarde, não importa qual horário, os meus gatos vão me acordar. Por quê? Se eu estou atrasada? Porque eles sabem que tem um horário de comer, eu estou tirando eles da zona de conforto. Imagina o que o ser humano sente quando a gente faz um movimento de falar, nunca falei não e começo a falar não. Ou sempre falei não para tudo e começa a falar sim para tudo. Então é importante, comunique para o mundo os seus processos de mudança, de olhar para si, os seus processos de pausa. Você entrar no meu perfil hoje, está lá, em transformação. Meu perfil está parado essa semana. Porque eu entendi que eu precisava dar um passo para trás e me reconectar, me revisitar, me reolhar para algumas coisas. Para olhar para mim, olhar para minha empresa, olhar para minha família. Tipo as férias. Eu tirei férias, férias de tudo. E é importante que a gente comunique isso para as pessoas. Elas não têm bola de cristal. Né? Exato. E muitas vezes, quem cria a expectativa somos nós. Então, nós acreditamos que o outro gostaria que eu fosse assim, que eu fizesse assado, ppp. Porque tudo está ligado a nós. Somos nós que temos a percepção daquela maneira. Às vezes, você vai comunicar aquilo que você... Ai, para de me cobrar isso, a pessoa vai assustar. Não, mas eu nunca te cobrei isso. Mas eu tava lá, ó, remoendo. Ai, porque ela quer que eu faça assim, que ele quer que eu... Ai, porque eu tenho... Somos nós. E olha, gente, tem uma coisa que é fundamental. Ninguém faz conosco o que nós não permitimos. Somos nós os permissivos. Somos nós que estamos caminhando com a nossa vida. Então, somos nós que temos que escolher. Só isso. Sim. Só isso. É difícil olhar para isso e ter que se responsabilizar? Muitas vezes. Mas a gente vai ter que adultecer e olhar e falar assim, ninguém faz comigo o que eu não permito, então se isso está ocorrendo é porque de alguma forma não me estou me comunicando, não estou me colocando no mundo, não estou deixando que a minha essência tome a frente, ou seja, não estou sendo eu. Só isso. Então, como que eu posso fazer para ser mais espontânea, fazer coisas que me agradam,
E a minha dica de hoje começa por coisas bem simples, como essas maravilhosas do autocuidado. E aí vai tomar um banho, avisa, eu vou entrar no banho, não vou atender telefone e estarei indisponível por alguns momentos. Pá! Passa a chave. E eu digo isso para quem tem filho pequeno, marido dentro de casa, não sei o quê, que a porta do banheiro é sem limite, é invisível, né? Que você está lá tomando seu banhinho, fazendo ali aquele movimento, ai que gostoso, até fazendo ali um projeto de desejo, de autorrealização. Aí alguém, mãe, ou benzinho, o telefone. Então, gente, comece Desse por jeitinho. um momento, não é? Comece por um momento só seu. É o cafezinho? Querida, não dá para tomar o cafezinho na sala porque o burburinho é enorme? Arruma um lugarzinho, vai para o quarto, tranca a porta e vai tomar o seu cafezinho. Faça qualquer negócio que você esteja com você, apenas com você. Algo que te felicita por alguns minutos do dia. Isso não vai acabar com a vida dos teus filhos, do teu marido, nem com a sua, nem com o do cliente, que fica te ligando incessantemente, desesperado, para que você atenda fora do horário. Então, meus amores, a vida é um grande convite. Seja você, para que você possa ser leve e ser mais contribuição, para que você acorde todos os dias cheia de motivação e entre em ação e seja a sua comunicação como você deseja ser, não como você acredita que os outros gostariam que você fosse e nem como os outros gostariam que você fosse também. Então, acho que seria por aí uma pequeninação pessoal. E se você quer um desafio maior ainda do que só um pouquinho por dia, anota aí na sua agenda dia 15, das 9 da manhã às 3 da tarde. Vem com a gente passar um domingo especial de autocuidado. O nosso tema principal dessa imersão é o amor próprio, com vivências, experiências, insights, depoimentos para você se conectar mais com a sua essência. A gente espera você. Ah, como que eu vou ficar sabendo disso, Fabiana? Continua seguindo a gente aqui no perfil. No link da bio tem o nosso grupo de WhatsApp em que a gente coloca só coisas referentes à imersão e ao que acontece aqui. É um grupo que extremamente não tem confusão, não tem aquele monte de mensagem, não é aquela coisa que vai te atrapalhar. É o nosso canal de comunicação um pouquinho mais próximo e a gente espera você. E dicas, quero saber mais sobre isso. Fiquei com uma dúvida na live que eu não tive coragem de perguntar. Não tá faltando alguma coisa para mim? Manda no direct que a gente responde. Certo, meninas? Meninas, ó! Putz, foto. Eu tiro a foto e vocês fazem o coração. Não, faz aí, alguém dá o print, sempre Peraí, tem vou tirar uma e depois linda amiga. a gente espera alguém fazer. Então vai. Uma já foi, agora vai o coração. Eu nunca acerto o coração, porque minha cara fica muito grande. Alguma abençoada tira um print. Meninas, ó. Yes! Essa semana ainda tem mais live. Beijo. Tá só fechando os horários para que todo mundo... Lúcia, você não fez, filha? O print tem que fazer de novo? Então vamos lá, gente. Então vamos vai, garantir Lu, faz esse print agora, aí, Luísa Sá. Vamos vai, lá. Lu. É que eu tô muito perto. Pronto, valeu, filha. X, gratidão. Olha lá, a Luísa já avisou. Minha Beijo, xará. linda. Beijo, Obrigada, gente. Luísa. Beijo, meus amores. Tchau, Gina. Pá. Beijo. Beijo, Obrigada. meninas lindas. Todos que estiveram conosco. Por favor. Até mais.